A paz do Senhor Jesus, meu consagrado, seja muito bem-vindo a este canal. Esse aqui é o Podcrentes. Eu sou Marcelo Augusto e hoje tem vídeo novo. Galera, hoje no nosso vídeo nós vamos falar um pouco acerca da importância de conhecer a Deus. Quem é Deus ou o que é Deus? Deus é uma força, uma essência, um amuleto criado por nossas mentes a fim de tentar explicar os fenômenos da natureza e sobrenaturais, ou essas coisas estranhas que acontecem na nossa vida e etc e tal. Bom, para a gente começar bem, eu acho interessante a gente fazer a seguinte pergunta: de onde você conhece Deus? Ou de onde você conheceu a Deus? Tem gente que conheceu Deus de ouvir falar, como Jó, como está escrito em Jó 42, versículo 5. Tem pessoas que conhecem Deus por meio de familiares. Tem pessoas que conhecem Deus por meio de amigos, até mesmo por meio da palavra. Eles pegam a Bíblia e vão conhecendo a Deus. Bom, eu fiz essa pergunta pela seguinte questão. Muitas pessoas, como Jó, elas conhecem Deus somente de ouvir falar. No caso, elas têm uma ideia com base na opinião alheia da pessoa de Deus. Porque pense o seguinte, já pensou se as pessoas só conhecessem você pelaquilo que outras pessoas falam para ela? No caso, essa pessoa nunca teve a oportunidade, o privilégio de vir até você e conversar com você, realmente saber as suas características, saber como é a sua personalidade, suas motivações, o porquê das suas escolhas, vindo do próprio causador dessas escolhas e quem escolheu fazê-las. Ou você acha interessante o fato das pessoas que estão à sua volta, as pessoas que te conhecem ou até mesmo pensam que te conhecem, estar disseminando ou falando a respeito de você para essa pessoa que no caso quer te conhecer? Eu acho que é bem mais interessante, eu espero que vocês tenham entendido aí a analogia, eu acho que é bem mais interessante você mesmo ter um contato com essa pessoa e buscar conhecer ela. Não é interessante você só conhecer uma pessoa pelaquilo que as outras pessoas lhe falam. Possa ser que você tenha um entendimento distorcido acerca dessa pessoa. Você pense que essa pessoa age de uma forma e, na verdade, essa pessoa age de outra. E é mais ou menos dessa forma que acontece com Deus. Muitas pessoas conhecem Deus por ouvir falar ou pelaquilo que ela ouve, mas ela não tem uma ciência, ela não tem uma compreensão real acerca da pessoa de Deus. Por quê? Porque ela não busca na verdadeira fonte. Que fonte é essa? Eu falo daqui a pouco. Vamos lá. Tem pessoas também que conhecem Deus, como eu falei, por conta da família. Tem um dado hoje que aponta que no Brasil a maioria das pessoas conhecem o Evangelho por meio da família. O maior meio de comunicação ou de transmissão, vamos assim dizer, do Evangelho é a família. Uma mãe que se converte, uma avó, etc e tal. O segundo, se não me engano, é amigos. E por último, lá por último, tá as redes sociais. Até o evangelismo tá abaixo. Mas é mais ou menos isso. Muitas das vezes a gente tem aquela herança, vamos assim dizer. Nossa mãe, o nosso pai, o nosso avô conhecia Deus, é católico, é assembleano, é batista, e vai passando uma tradição ali, ensinando a gente quem é Deus ou como é Deus. Mas, como eu já disse, é importante a gente buscar conhecer a Deus na fonte. Mas eu também fiz uma enquete no Instagram, a fim de ter uma opinião popular assim das pessoas. Eu perguntei lá: o que você sabe sobre Deus? Eu tive algumas respostas, eu vou olhar aqui na minha pesca rapidinho. Vamos lá. Algumas pessoas disseram assim: só sei que nunca vou saber o suficiente. Outra disse: amor. Outra disse: amigo, conselheiro, misericordioso e cuidador. Outra pessoa também disse: tudo. E uma pessoa em específico falou assim: só o que os homens falam. Por que eu disse uma pessoa em específico? Porque eu perguntei para cristãos e não cristãos e eu achei muito interessante eu ter esse retorno. E eu quero destacar essa resposta aqui, porque como eu falei, muitas pessoas só conhecem Deus pelaquilo que outras pessoas falam para elas, mas elas muitas vezes não foi na fonte conhecer verdadeiramente quem é Deus. E eu quero destacar também aqui a resposta que diz assim: amigo, conselheiro, misericordioso e cuidador. Observe que a maioria das respostas, no caso, todas foram assertivas em dizer que nunca saberá o suficiente, que Deus é amor, que Deus é tudo. Mas essa em especial, ela trouxe ali características de uma personalidade.
Ou seja, já é uma resposta um tanto quanto mais completa. Ela vai trazer aspectos de uma personalidade para Deus. E por que eu falo isso? Porque muitas das vezes nós enxergamos a Deus como sendo uma força. Ainda que nós saibamos que ele é uma pessoa, nós não atribuímos a ele características de uma pessoa ou características de um indivíduo que tem poder de decisão, que tem poder de escolha. Muitas vezes a gente entende assim, Deus é assim, 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 assado, e ele faz as coisas acontecerem porque ele é assim. Mas na realidade, Deus é um indivíduo. Deus ele pode mudar de ideia. Deus ele pode se arrepender, como a gente já viu diversas vezes na Bíblia acontecer. Mas Marcelo, na Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, etc e tal. Mas eu te provo na Bíblia 2 vezes em que a Bíblia vai dizer, e Deus se arrependeu. Por quê? Porque a gente vai entrar em outro tema aí, a gente vai ter que buscar entender o que é arrependimento, o significado da sua palavra, e também a gente vai falar um pouquinho a respeito desse negócio de arrependimento mais pra frente. Mas vamos lá bem rápido, porque o tempo é curto. Segura aí, carro do ovo, né? Sério, meu, tá indo tão bem, maldito carro do ovo. Galera, eu voltei aqui porque chegou um carro do ovo ali, bugou tudo, e eu não lembro nem em que parte eu tava. Se eu não me engano, eu ia falar um pouco de um resuminho que eu fiz para poder tentar explicar mais ou menos assim como é a pessoa de Deus. Porque eu digo tentar explicar, eu vou dizer no finalzinho porque é que eu falo tentar explicar. Porque assim, vamos lá, depois eu explico, vamos lá. É que a pesca para não me perder. Galera, Deus é uma pessoa, não um ser humano, não uma pessoa criada, porém é um indivíduo eterno, no sentido de que não foi criado ou gerado. Deus é um ser divino, acima de tudo e todos. Toda a criação, tudo que existe, parte dele, sendo assim absoluto sobre todas as coisas. Eis aí um fato. Deus, ele é o criador, o progenitor de todas as coisas que existem. Deus, ele não é um ser humano, ele não é uma pessoa como eu, mas ele é um indivíduo. Como assim? Ele não é uma mera força, ele não é uma mera energia, ele é um indivíduo, ele é um ser. Ele pensa, etc e tal. Vamos lá. Nesse sentido, Deus também é eterno. Como assim eterno? Ele não foi criado, nem foi gerado. No caso, Deus sempre existiu. Partindo desse princípio, nós podemos dizer que Deus ele não existe, nem existe. Por quê? Porque toda existência pressupõe força criadora. E como todas as coisas que existem partem dele ou foram geradas por ele, ele é a força criadora. Ele é o autor de tudo que existe. Logo, Deus não existe. Existência significa que você precisou ser criado. E como Deus é eterno, ele não precisou ser criado nem foi criado, ele não existe. Ele é. Ele simplesmente é. Também quero falar aqui alguns atributos de Deus que podem ali dar uma pista, explicar assim uns 2% acerca do mais ou menos como é essa divindade, como é esse ser divino. Nós temos e sabemos por meio da fonte, eu tanto falo e ainda não disse o que esse ser divino, ele é um ser onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é um ser também onipresente, ele está em todo lugar e ao mesmo tempo. Ele é um ser onisciente, ele sabe de todas as coisas, sabe de tudo que acontecerá, que já aconteceu e que está acontecendo. Ele também é um ser santo, no caso, ele é separado de todo o pecado. Um fato curioso, se você observar na Bíblia, de todos esses atributos, o único que você vai ver sendo repetido diversas vezes, na mesma palavra, na mesma frase, é a santidade de Deus. Diversas passagens você vai ver Deus santo, 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 porque era um costume do judeu repetir quando eles queriam dar ênfase a alguma coisa. A gente quando quer dar ênfase a alguma coisa, a gente fala grandão. Lá eles faziam santo, 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 no caso grande, 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 para poder dar ênfase, dizer que aquilo ali é algo extraordinário. Então, a santidade de Deus em seus atributos, vamos supor que ela está lá em cima. Porque santidade significa ser separado de todo o mal. Significa ser totalmente desprovido de maldade, de malignosidade e separado. Deus não tem comunhão e não quer parte, não quer estar perto de nada que é mal. Outros dos seus atributos, Deus é um ser antropomorfo.
No caso, ele não tem mão, pé, olho. Muitas vezes a gente vai ver na Bíblia a gente atribuir essas características humanas de um corpo humano a Deus. Quando a gente fala os olhos de Deus, a mão de Deus, a gente atribui até de animais. No Salmo 91, ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Mas Deus não tem asa. Pelo menos é assim que a gente acredita, ou que eu acredito. Por quê? A antropofobia ela fala a respeito disso, de quando a gente atribui características humanas, mas Jesus ele vai dizer, o Pai é Espírito. Então, com base nisso, nós sabemos, ou temos essa ideia de que no caso Deus, eu tenho no caso essa ideia de que Deus não tem mão, pé, olho, como a gente atribui essas características a ele, mas ele é um Espírito. Outro atributo é, Deus é antropata, não sei se é antropatismo, não sei exatamente, mas significa o seguinte, é quando nós atribuímos características humanas, no caso no sentido de emoções ou sensações. Quando a gente fala Deus se arrependeu, ou quando a gente fala Deus se irou, não significa necessariamente que Deus se arrependeu ou que Deus se irou, mas foi a forma como Deus até mesmo inspirou o escritor ali, no caso das escrituras sagradas, a estar escrevendo ou descrevendo para que ficasse até mais fácil a nossa compreensão. Porque a gente não sabe, uma coisa que a gente não sabe, o que a gente não compreende, a gente descreve com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente compreende. Quando os profetas eles tiveram visões, eles falam, e vi como não sei o que lá, e os pés deles eram como, ele falava como alguma coisa que ele já viu, porque ele não conseguia descrever, ou não sabia o que era aquilo que ele estava vendo, por cerca da importância de conhecer de Deus. E falar e responder aqui o que é aquela fonte que eu tanto falo, a fonte é a palavra de Deus, é a Bíblia. O melhor lugar para você buscar, conhecer e compreender Deus é a palavra, é a própria palavra, é a Bíblia. Não busque conhecer a Deus somente por pregações, somente por histórias que outras pessoas contam, por experiências que outras pessoas contam. Busque você mesmo conhecer a Deus por meio da sua vontade de conhecer a Deus. Leia a palavra de Deus, que lá você vai ter uma imensidão de informações acerca da pessoa de Deus. Lá você vai conseguir entender pequenos pontos do caráter de Deus. Por quê? Porque é impossível entender a Deus, ou compreender, ou conhecer 100% de Deus. Porque Deus, irmãos, é algo além da minha capacidade, além da capacidade do ser humano. No dia que Deus couber 100% dentro da minha cabeça, da cabeça de qualquer ser humano, eu deixo de adorar Ele, eu deixo de servir a Ele, porque Ele vai deixar de ser Deus. Se eu consigo, no caso, compreender Deus totalmente, eu sou Deus, no caso, porque Deus não é passivo, no caso de total compreensão. Deus é algo extraordinário, está além daquilo que é natural. No caso, eu sou natural, o humano não é capaz. E essa é a importância, galera. Busque conhecer a Deus, busque ler mais a palavra do Senhor, busque orar, que quando você ora, você também está em contato direto, em conversação com o seu Deus. E busque na fonte, busque na palavra, busque na Bíblia. E eu vou ficando por aqui. Se pá, eu vou tentar gravar outro vídeo ainda hoje para postar no meio da semana. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta aí a sua opinião, o que você discorda, o que você concorda. Se você quer uma parte 2, ou quer que eu me aprofunde em alguma parte específica desse tema. E é mais ou menos isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Falou, a paz do Senhor Jesus, plena paz aí.